Olá, irmãos, a paz do Senhor. Como é bom mais uma vez estar aqui para compartilhar com todos os amados e amadas da palavra de Deus, né? Então, temos vivido dias diferentes, né? Há quem diga difíceis, há quem diga atípicos, né? Mas, independente do nome, sabemos que tem sido dias que a gente não imaginava. E falar de tempos difíceis requer que a gente entenda diversos desafios que nós temos enfrentado durante todo esse tempo. E nós sabemos que situações como essa nos levam a ver, a pensar, a refletir sobre personagens bíblicos que também passaram por momentos de crise, momentos de pânico, momentos de medo. E em situações como essa, de crise, que nós estamos vendo acontecer no mundo todo, não será por acaso a gente ver pessoas falarem gripe A, gripe B, né? Febre A, febre B, outros tipos de problemas de saúde, outros tipos de doenças, comparando uma com a outra ou falando dos seus prejuízos, enfim. Deus, que esse seja o nosso desejo, que Deus permita que nós abramos a nossa boca e que falemos palavras de paz. Que tudo que sai da nossa boca seja para produzir esperança e não ansiedade. Porque muitas vezes nós não estamos preparados para falar, de fato, para comunicar uns com os outros diante desse momento de crise. E, como eu já disse, diversos personagens bíblicos passaram por momentos difíceis. E nós vamos citar um deles na reflexão de hoje, que é Jó, né? Quem não conhece a história de Jó? Então, o nosso tema da nossa reflexão de hoje é Jó e a pandemia. O que nós podemos aprender com Jó diante de um momento de crise como nós estamos passando? Então, o texto é Jó 40. Se os irmãos puderem abrir aí, Jó 40. Nós vamos ler o versos 10 ao 12 e também depois nós vamos passear um pouco no livro de Jó. Jó 40, do 10, diz assim: Orna-te, pois, de excelência e alteza, e veste-te de majestade e glória. Derrama os furores da tua ira, e atenta para todo soberbo e abate-o. Olha para todo soberbo e humilha-o, e atropela os ímpios no seu lugar. Nós também vamos nos deter mais em Jó 42, do 2 ao 6 e do 10 ao 12, que diz: Bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser impedido. Quem é este que sem conhecimento encobre o conselho? Pois isso relatei o que não entendia, coisas que para mim eram inescrutáveis e que eu não entendia. Escuta-me, pois, e eu falarei. Eu te perguntarei e tu me ensinarás. Com ouvidos meus ouvidos ouvi, mas agora os meus olhos te veem. Pois isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Os versos 10 agora ao 12. E o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou em dobro a tudo quanto Jó possuía. Então vieram a ele todos os seus irmãos, todas as suas irmãs, e todos quantos dantes o conheciam. E comeram com ele pão em sua casa, e condoeram-se com ele, e o consolaram acerca de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. E cada um deles lhe enviou uma peça de dinheiro e um pendente de ouro. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, pois teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Então, se nós prestarmos um pouco mais atenção, nós vamos ver aí 2 estados da vida de Jó. E foi um recorte da história de Jó, que é bem conhecida, porém, não daria para a gente contar toda a história, né? Apenas um recorte. E dentro dessa ministração nós vamos separar 2 momentos. Um momento, o primeiro estado de Jó e o segundo estado de Jó. Então, vamos começar no nosso primeiro estado de Jó. Então, no caso do livro de Jó, nós vemos diversos desafios e diversos momentos difíceis na vida de Jó, né? E o primeiro é: o diabo desafia a Deus a provar a fidelidade do servo, Jó. E o nosso primeiro ponto é prova da sua fidelidade. Se nós
observarmos a vida de Jó, nós vamos ver o quanto Jó foi fiel a Deus. O quanto Jó passou por problemas e por momentos difíceis, mas permaneceu sendo fiel em tudo. Jó 1:20 diz: então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a sua cabeça e se lançou em terra e o adorou. Então essa foi a reação de Jó diante do caos, diante do desafio que aconteceu sobre sua vida para ser provada a sua fé, a sua fidelidade a Deus, a quem o Senhor declarou justo. Se a gente voltar um pouquinho lá no começo do livro de Jó, nós vamos ver que ele foi considerado obediente, né, temente a Deus, que se desviava do mal, um homem justo, íntegro. Então isso são as qualidades de Jó determinadas por Deus. E o diabo tentou, né, desafiar com a permissão de Deus a vida de Jó. Então Jó, ele era um homem respeitado, ele era um homem que possuía muitos bens. Os juízes da terra o rendiam respeito e honra, e todo o povo. E Deus o chamou e participou de toda a sua obra, porque ele era obediente em tudo que ele fazia, ele obedecia ao Senhor. De fato, ele vivia uma vida santa diante de Deus. E depois nós vemos a doença que acometeu a vida de Jó, né? O que aconteceu na sua vida. De fato, esse tecido de males, né? O tanto de desafios que Jó passou, o tanto de problemas, o tanto de doença que o atacou, características de males de diversas proporções que foram possuídas na vida de Jó. E podemos comparar um pouco a respeito do coronavírus, que é um tema tão atual, né? Um problema tão atual. E assim, considerando a doença, né, comparando com o coronavírus, antes de qualquer outra palavra, nós havemos de considerar a soberania de Deus. Então, quando Jó se encontrou doente, quando Jó se encontrou naquela condição que ele estava, né, se fôssemos qualquer um de nós, qual seria a nossa reação, né? Qual seria a nossa, o que nós faríamos num momento como esse? E se a gente passear um pouquinho no livro de Jó, Jó capítulo 11, versículo 4, diz assim: pois dizes, a minha doutrina é pura e limpo sou aos teus olhos. Então isso mostra que ele estava puro diante de Deus, mesmo aparentemente, externamente doente, né, sofrendo, adoentado, mas a sua vida interna, o seu interior estava bem com Deus. E diante disso, Deus permaneceu soberano em todas as coisas, acima de todas as coisas. Jó 42, versículo 2 diz: bem sei eu que tudo podes e que nenhum dos teus planos pode ser impedido. Isso foi prova viva da vida de Jó, né, que Deus estava sendo e operando em todo o tempo. A soberania de Deus nos leva a lembrar que Ele é bom e que a sua fidelidade está acima de qualquer coisa e que Ele permanece o mesmo Deus diante de qualquer desafio que venhamos enfrentar. O Senhor Jesus, Ele permanece no trono. Ele não deixou de ser Deus, não é isso? Então, para isso, nós somos lembrados, nós somos levados a lembrar e a imaginar que o Senhor tem sido o nosso Redentor. E isso foi prova viva, essa palavra foi viva na vida de Jó, quando ele disse: o Redentor, o meu Redentor vive. Então a sua confiança estava plenamente em Cristo. Jó 19:25 diz assim: porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre toda a terra. Então essa era a confiança que Jó tinha. Essa era a convicção de fé que Jó vivia, mesmo diante de tantos e tantos e tantos desafios que o afrontavam tão de perto. As diferentes ocasiões, muitas vezes problemas, barreiras, mas a confiança permanecia no eterno, no Redentor Deus. A alma de Jó estava aflita por causa de tantos problemas e dores físicas que ele estava enfrentando. Mas Jó permanecia diante da autoridade do Todo-Poderoso e justo e santo Deus. Jó 40, do 10 ao 12, como a gente já viu, né, no começo da nossa ministração, onde ele exalta
a grandeza, a magnificência, a autoridade, a majestade do nosso Deus. Então Jó é um exemplo de fé, um exemplo de confiança em meio aos desafios. Ele diz: a excelência, a alteza, a majestade e a glória pertencem a ti. Então essa deve ser a prova de que nós pertencemos ao Senhor. E o que nós devemos aprender com Jó? E aí nós partimos para o nosso segundo ponto, a nossa segunda parte, que é o segundo estado de Jó. Deus não permitiu que Jó se exaltasse. Deus não permitiu, mesmo diante de tanta exposição, seus amigos, a sua esposa, como nós conhecemos a história, abandona esse teu Deus e morre, que Deus é esse que tu ainda continua crendo, seus amigos querendo falar com ele. Porém, em Jó 2, do 9 ao 10, diz: então sua mulher lhe disse: ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa esse Deus e morre. Porém ele disse: como fala qualquer doido, falas tu. Receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Em tudo isto não pecou Jó com os seus lábios, ouvindo tudo isso. Então que palavra grandiosa, que fé notória era de Jó. Ele permitiu que o justo, em momento nenhum ele permitiu que ele se exaltasse, se achasse melhor que o seu Criador. Não é? Então, segundo ponto, Deus permitiu que Jó percebesse o seu tão grandioso cuidado. Jó 2, versículo 6 diz: e disse o Senhor a Satanás: eis que ele está na tua mão, porém guarda a sua vida. Então Deus estava cuidando da vida de Jó. Deus está cuidando da nossa vida. Deus concedeu a Jó que experimentasse a sua grandiosa vontade, o seu perfeito plano e o cuidado sobre a vida dele. E o livro de Jó é escrito num ambiente de história diante de diversos desafios, mais dificuldades do que prosperidade nesse momento da vida dele. Guerras, pestes, doenças, Deus, diante disso tudo, se revela como Senhor e Redentor de Israel, da vida de Jó. Por meio dele, entendemos a sua salvação, o seu escape, a sua gloriosa vontade. E ele vive soberanamente sobre todas as coisas. E era o Deus da vida de Jó e é o Deus das nossas vidas. Que possamos crer tão somente no cuidado do Senhor. E uma parte bem interessante dessa história de Jó é o comecinho do versículo 10 do capítulo 42, que diz, o comecinho do versículo 10: e o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou em dobro tudo quanto Jó antes possuía. 42, versículo 10. E também diz: mudou o Senhor a sorte de Jó. Olha isso, mudou o Senhor a sorte de Jó. Que nós possamos ouvir a palavra de Deus mais do que as palavras dos homens e mais do que os sentimentos dos homens. Que a nossa confiança esteja em Deus. Confiemos a Deus as nossas necessidades, porque Ele tem cuidado de nós. Assim como Ele preservou a vida de Jó, Ele tem preservado a nossa vida. Mudou o Senhor a sorte de Jó e ele ganhou em dobro, em triplo, tudo mais do que antes ele possuía, porque ele confiava em Deus. Em momento nenhum ele blasfemou, porém ele confiou. Que Deus abençoe, irmãos.